Paz de Cristo, bom dia. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Então aí a palavra, né, onde a gente está falando, né, sobre o salário do pecado é a morte. E por calar os pecados, aqui o salmista Davi está falando, né, Salmo 32, o versículo 3. Enquanto ele se calou, né, perante os seus pecados, os seus ossos envelheceram, secaram. Era como se o preço do pecado tivesse envelhecido seus ossos, por ele ter guardado aquilo dentro de si, né? Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu um pecado muito grave, né? Ele cobiçou uma mulher que não era para ele, né, cobiçar, né? Cobiçou a mulher do próximo, a mulher de um comandante seu. E é uma história muito séria, o pecado que ele cometeu, né, a ponto de colocar o marido dessa mulher para a guerra, para morrer, né, e ele ficar com a esposa dele, entre outras coisas, né. Davi cometeu um pecado muito terrível, né, e mesmo assim ele foi perdoado porque ele se arrependeu profundamente, mas aqui ele relata talvez um pouco dessa passagem, o que ele sentia: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Então ele estava em pecado nesse momento, né? E ele estava se sentindo mal, ele estava como se os ossos tivessem secado, envelhecido. E é bem isso que o pecado faz com o homem. Enquanto ele não confessa a Deus, não fala com Deus sobre isso, o pecado é como se fosse uma âncora, fosse uma prisão. Ele te prende ali. Enquanto você não falar com Deus sobre isso, você vai acabar ficando preso, vai ficar se sentindo mal, né? Que fala que até os ossos envelhecem. Então fique com essa palavra no dia de hoje aí, que você possa, aquilo que talvez você tenha guardado para si, fale com Deus, né? Não precisa falar com alguém ou com quem você talvez tenha falado, mas fale com Deus em primeiro lugar. Ele entende, ele sabe, ele cura, ele sara. E ele te livra desse peso, desse pecado aí que talvez a gente fica guardando para nós e não fala, né? Então é só com ele que é o único que pode perdoar pecados, né? Então é isso aí, fica com essa palavra no dia de hoje aí, não se cale, né? Senão, né, é o que o salmista falou: seus ossos vão envelhecer, né? Serão, ficarão secos, seria uma dor, né? Uma dor ali pelos constantes gemidos todo dia, né? No sentimento de estar guardando esse pecado. Então fale com Deus, se acerte com Ele, que é a melhor coisa para todos nós. Deus abençoe, um ótimo dia.